Continuando os profetas que atuaram no Reino do Norte, né, nós temos então Amós e Oséias. Vamos ver se a gente consegue falar em 5 minutos desses dois profetas. Amós mostra o julgamento vindouro de Deus, né? E quem que era Amós? Ele era um boieiro, ele se descreveu como um boieiro, né? Ele atuou na época, né, em que Jeroboão II era o rei de Israel. E no capítulo 7, 14 fala, né? Respondeu a Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros, para anunciar o juízo, mostrando que Deus, ele usa pessoas, né? Ele era um boieiro. E você vê o caso de Eliseu, né? Que estava lá também, né? Arando a terra. E Deus, ele levanta as pessoas que ele quer levantar. E ele escolhe quem ele quer escolher. E, e Amós, né, foi usado por Deus nesse momento, né? O povo estava realmente é, muito distante de Deus, né? Eles não queriam receber o Senhor e o reino, né, do norte estava vivendo uma situação de prosperidade. Haviam muitos ricos, mas esses ricos oprimiam os pobres, né? E Amós estava levando a palavra de Deus para eles, né? Para eles se arrepender. E o sacerdote Amazias ameaça a vida de Amós. Era um sacerdote, inclusive clandestino, porque um sacerdote no reino de Israel ele não deveria estar, né? Os sacerdotes de Deus estavam no reino de Judá, porque o templo estava lá em Judá, né? Estava em Jerusalém. Mas esse sacerdote ele ameaça a vida de Amós, mas Amós continua a profetizar, né? A falar a palavra de Deus. E 40 anos depois de Amós pegar a palavra, né? E esse Israel não aceitar, o Sargão II, né? Esmaga a nação de Israel e espalha a população pelo Império Assírio, né? Então, o que há de especial em Amós? Primeiro, as queixas de Deus contra Israel e os pecados, né, que precisariam ser julgados por Deus. Israel, né, ele mostra um desdém com relação à palavra de Deus, porque ele segue uma religião falsa. Os ricos, né, desprezam o Senhor, né, e oprimem sistematicamente os pobres. E essa religião falsa, né, ela está cheia de imoralidade, injustiça, né, e revela quanto o coração do povo de Deus está longe dele. E alguns trechos, né, muito importantes de Amós, né, no capítulo 8, 11, que fala, né, Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Isso aconteceu naquela época, mas também é uma profecia para hoje, né? E nós estamos mais ou menos nessa época, uma época de fome da palavra de Deus. E Oséias, né, que é outro profeta ali do Reino do Norte, ele mostra o amor da aliança, né? E é muito interessante, né, o livro de Oséias. Ele começa no capítulo 1 ao 3, fala sobre uma esposa infiel. E ele mesmo, né, ele recebe uma mulher infiel, ele casa com uma mulher infiel. Porque ele ali, ele era um tipo de Deus, né, e a mulher era o tipo do reino de Israel. E ele assumiu isso. E mesmo ela abandonando ele, né, e os filhos, por causa dos amantes, né, Oséias a sustentou e por fim trouxe ela de volta a casa, mostrando que isso era o desejo de Deus, né? Tanto é que tem uns versículos aqui, né, no capítulo 2, 6 fala: Portanto, eis que cercarei o seu caminho como espinho e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento aos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á sem contudo os achar. Então direi: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Então mostrando, né, o povo de Deus indo atrás dos amantes e largando Deus, que é um tipo, né, do que aconteceu na história da igreja,
em que o povo de Deus deixou Deus e seguiu diversos ídolos, né? E aí Deus abandonando esse povo, né, cercando muros de espinho para que eles não alcancem os objetivos dele, para que esse povo, né, volte a ele, né? E toda vez que o povo de Deus volta a ele, né, ele está disposto a receber ele. E aí tem, né, no capítulo 4 a 14, então mostra essa nação infiel, né? Do capítulo 4 ao 8, os pecados de Israel são denunciados. O 9 ao 10, a destruição de Israel é anunciada. E no capítulo 11, né, o amor de Deus é afirmado, né? Nesse capítulo 11, né, tem um trecho assim, muito interessante, né, 11:4, que fala assim: atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam a converter-se. E então é muito interessante, né? Você vê que aquilo que estava acontecendo ali com Oséias era aquilo que estava acontecendo com Deus e o seu povo. Depois o capítulo 12 e 13 mostra a disciplina, né? E o 14 a bênção final do livro, né? Versículo 14, 4 diz: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então, Deus, né, ele, aí no 5, né, serei para com Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Então, esse é o amor de Deus, né, um amor que está acima de qualquer coisa, né? Qualquer pecado nosso, qualquer coisa não pode invalidar o amor de Deus. E mesmo como é que fala assim, a disciplina dele tem sempre como objetivo nos trazer de volta a Deus. Então aqui terminam, né, os profetas do Reino do Norte, do Reino de Israel. Depois nós vamos falar então sobre os profetas que atuaram no Reino do Sul, no Reino de Judá.